Fala galerinha, olha só, a partir de agora nós vamos falar a respeito de lançamento horizontal. Olha só, imagine que você tenha essa bola em cima de uma mesa e de repente você vem e dá um tapinha nessa bola. Essa bola, ela vai ser lançada horizontalmente e nesse caso nós teremos um lançamento horizontal. Agora vamos analisar esse movimento e compreender as grandezas físicas envolvidas nessa situação. Venha comigo. Nessa figura... Opa, vai de cá. Olha só. Nessa figura aqui, a gente observa a bola sendo lançada de cima de uma mesa. Essa bola realiza essa trajetória, atingindo o solo na sequência. Mas observe só. A bola, quando é lançada horizontalmente, ela vai ter duas velocidades. Uma velocidade na direção do eixo X e uma velocidade na direção do eixo Y, apontando para baixo. Agora perceba o detalhe. A velocidade na direção X ela é constante. Ela será a mesma desde o início do movimento até o final. Já a velocidade na direção Y, a velocidade inicial na direção Y será igual a zero, porque essa velocidade está relacionada com a altura que o corpo ele vai perdendo com o passar do tempo. Note, a velocidade inicial na direção Y é zero, depois a velocidade começa a aumentar, ela vai aumentando à medida que o corpo ele vai perdendo altitude. Isso porque esse corpo ele está sob a ação da gravidade. Então, por estar sob a ação da aceleração da gravidade, esse corpo ele perde altura ao mesmo tempo que ganha velocidade. Agora vamos analisar aqui uma coisa interessante. O corpo, quando cai, ele cai para baixo, ao mesmo tempo que é lançado para a lateral. Então, a velocidade da direção X e a velocidade da direção Y, na verdade, são componentes da velocidade de impacto desse corpo. Um detalhe que nós precisamos observar é esse aqui, ó. O corpo, quando caiu, ele caiu a uma certa distância, tá, do ponto que ele foi lançado. Essa distância nós chamaremos de x, ou o alcance que esse objeto ele conseguiu. Então, esse alcance, ou a distância que ele foi lançado, nós chamaremos aqui de x. Agora, como podemos calcular essa distância? Como podemos calcular a velocidade na direção horizontal e a velocidade na direção vertical? É isso que a gente precisa também entender. Vejamos. O corpo, quando é lançado na horizontal, com a velocidade Vx, essa velocidade ela será constante. Nesse caso, se a velocidade é constante, o movimento do corpo é considerado uniforme. Se é considerado uniforme, as regras para esse tipo de movimento serão as regras do movimento uniforme, ou seja, nós vamos fazer uso da função horária da posição no movimento uniforme para analisar esse deslocamento. Veja, S que é igual a SO mais VT. Se esse S for lançado para o outro lado, vamos perceber que nós teremos um ΔS. ΔS é o deslocamento da bolinha. Nesse caso, nós chamamos de X. Então, no lugar do ΔS, vamos colocar X. Então, essa distância que a bolinha cai vai ser igual à velocidade da direção X vezes o tempo que a bolinha levou para atingir o solo. Já na direção Y, a coisa muda, porque perceba que a velocidade ela vai aumentando com o passar do tempo. Nesse caso, nós percebemos aí que existe uma aceleração. Então, na direção vertical, a velocidade varia e, portanto, o movimento ele não será um movimento uniforme, mas será um movimento uniformemente variado. Se na direção Y a velocidade varia, o movimento será uniformemente variado. Se o movimento será uniformemente variado, então para a direção Y, nós teremos as equações do movimento uniformemente variado. Ou seja, nós teremos essas três equações que vão trabalhar
única e exclusivamente na direção y. Veja, para calcularmos a velocidade da direção y, vamos utilizar a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, ou seja, V que é igual a VO mais AT. Nesse caso, essa velocidade V será a velocidade na direção y. A velocidade inicial será a velocidade inicial na direção y. A aceleração será a aceleração da gravidade vezes o tempo. Agora lembre que a velocidade inicial da direção y é igual a zero. Olha só, a velocidade inicial na direção y vai ser igual a zero. Por quê? Porque quando o corpo ele inicia o movimento, ele ainda não está caindo. Naquele breve segundo, ele ainda não começou a cair. Só a partir do momento que ele começa a cair é que surge a velocidade na direção vertical. Veja, se essa velocidade é igual a zero, então a velocidade na direção y será calculada como sendo gt, a gravidade, vezes o tempo. Note que nesse caso nós estamos convertendo as equações. Nós estamos aplicando a equação do movimento uniformemente variado, já conhecida por nós, adequando a esse tipo de lançamento. Isso vai ajudar você a não memorizar ou decorar as fórmulas de imediato, mas a convertê-las e entender de onde elas vieram, ok? Então veja só aqui. Essa aqui é a equação, tá, de Torricelli. V ao quadrado, que é igual a V ao quadrado, mais 2A delta S. Note que essa velocidade final será a velocidade no eixo Y. A velocidade inicial é a inicial no eixo Y também. 2A, A é a gravidade, delta S será a altura. Nesse caso, cancelando aqui a velocidade inicial na direção Y, nós teremos que a velocidade na direção y ao quadrado será igual a 2g delta h. E por último, nós teremos a função horária da posição do movimento uniformemente variado sendo adaptada, onde a altura será 1 meio de gt2. Então serão essas quatro equações que nós vamos utilizar no estudo do movimento, tá, horizontal de um corpo, do lançamento horizontal de um corpo, ok? Agora veja só, a pergunta que surge é: com que velocidade essa bola ela atinge o solo? Ora, as velocidades Vx e a velocidade Vy, na verdade, são componentes da velocidade de impacto. Essa velocidade será a seguinte, veja, a velocidade de impacto será... Nós vamos pegar a situação em que a bolinha ela atinge o solo. Vamos trazer para aqui. Essa bola, ela tem velocidade na direção x e ela vai ter a velocidade na direção y. Só que essas velocidades são componentes da velocidade v de impacto. Quando nós traçamos uma paralela ao eixo da velocidade x e uma paralela ao eixo da velocidade y, nós vamos perceber que vai surgir a velocidade, tá? Que é a velocidade de impacto. Essa velocidade de impacto, se nós analisarmos, nós teremos o seguinte, ó. Se nós pegarmos esse vetor, velocidade na direção y, e deslocarmos eles para aqui, para essa posição, a gente vai perceber que nós teremos um triângulo retângulo, onde a hipotenusa será a velocidade de impacto e os catetos as suas componentes. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a velocidade de impacto dessa bolinha no solo será igual à raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Esse estudo do lançamento horizontal é muito interessante. Será interessante em situações como, por exemplo, um avião. Um avião ele está com uma certa velocidade, a uma certa altura, e ele lança um projétil para atingir uma certa posição. Nessas situações, é importante analisarmos que um avião, quando ele vai lançar um projétil para atingir um certo alvo, ele precisa lançar esse objeto antes dele sobrevoar esse alvo. Ele lança antes por causa justamente da trajetória
desse objeto. Então, um avião, ao soltar um objeto, nesse caso, ele está executando o lançamento horizontal. E isso a gente vai ver também nos exercícios. É interessante observarmos uma outra situação muito interessante. Veja só, essa bola, tá? Ela foi lançada horizontalmente. Mas imagine a seguinte situação. Imagine que ao mesmo tempo que uma bola é lançada horizontalmente, uma outra bola de mesma massa seja solta da mesma altura, agora em queda livre. Nesse caso, seria isso aqui, ó. Nós temos essa bola. Imagine que nós temos aqui uma outra bola. Vamos imaginar agora essa situação. Veja só. Essa bola será lançada horizontalmente. E essa outra bola será solta da mesma altura, com a mesma massa, em queda livre. Então nós teremos esse movimento aqui, ó. A pergunta que surge é: se essas duas bolas são soltas, né? Uma é lançada ao mesmo tempo que a outra é solta, qual das duas vai chegar ao solo primeiro? Veja, dois corpos de mesma massa, um sendo lançado horizontalmente e o outro sendo solto. Qual dos dois vai chegar ao solo primeiro? Observa-se experimentalmente que quando esses corpos, um é lançado e outro é solto, os dois vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Então, o tempo desse corpo que eu vou chamar de A e desse outro corpo que eu vou chamar de B, o tempo de A vai ser igual ao tempo de B. Os dois irão cair ao solo ao mesmo tempo. Então tente você fazer esse experimento. Pegue dois corpos, um você vai deixar cair e o outro você vai lançar. Você vai ouvir o barulho dos dois atingindo o solo ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Mas a partir de agora vamos ver os exercícios para que possamos então ficar craque em lançamento horizontal. Vamos lá, essa questão diz assim, ó. Uma bola de ping-pong rola sobre uma mesa com velocidade constante de 2 metros por segundo. Após sair da mesa, cai, atingindo o chão a uma distância de 0,8 metros dos pés da mesa. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, despreze a resistência do ar e determine, letra A, a altura da mesa, o tempo gasto para atingir o solo. Galera, olha só. Primeiramente, a gente precisa entender o que foi que aconteceu aqui, tá? A gente precisa compreender direitinho o que aconteceu para dar prosseguimento. Então, veja só, nós temos aqui uma mesa. Essa mesa tem uma bolinha que foi lançada de cima dela. A bolinha foi lançada, fez essa trajetória e caiu no solo. A distância da mesa até a bolinha foi chamada de x, tá? E a questão diz que essa distância vale 0,8 metros. Vamos anotar aqui as informações. Veja, a questão diz que a bolinha ela sai da mesa com uma velocidade de 2 metros por segundo. Diz também que o alcance ou a distância que ela caiu foi de 0,8 metros. A questão diz que g é igual a 10 metros por segundo, tá? E quer saber, letra A, a altura da mesa. Ele quer saber qual é a altura da mesa. Na letra B, ele quer saber qual o tempo gasto para atingir o solo. Qual foi o tempo que gastou para atingir o solo? Veja só, nesse momento aqui surge uma dúvida. Qual é a equação que nós vamos utilizar? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui do lado as equações, tá? Para que a gente possa, então, fazer uso delas durante o processo, ok? A primeira equação que nós vamos colocar aqui é a equação do alcance, ou seja, o alcance, ou a distância que a bolinha vai cair, é a velocidade na direção x vezes o tempo. Então, toda vez que nós formos relacionar a velocidade na direção x, nós vamos ter somente essa equação. Mas na direção y, nós vamos ter mais 3, tá?
nós vamos ter que a velocidade final na direção y vai ser igual a g vezes t. Vamos ter que a velocidade final na direção y ao quadrado vai ser igual a 2g vezes ΔH. Nós vamos ter também que a altura, tá, vai ser igual a 1 meio de g T2. Então, nós temos aqui essas equações. Então, você tem que vir aqui e verificar quais são as informações que você possui. Você possui a distância, você possui a velocidade na direção x, tá? E qual é a equação aqui que tem distância e velocidade na direção x? Não é a primeira? Não é a equação do alcance? É. Mas se eu utilizar essa equação do alcance, eu vou encontrar o quê? Note que eu tenho essa grandeza, que é o x, e tenho a velocidade. Eu vou achar o tempo, tá? O tempo ele quer na letra B. Mas para achar a altura, eu vou precisar aí do tempo para achar a altura. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder primeiro a letra B. Vamos utilizar a equação x, que é igual a vx vezes t, para achar o tempo, uma vez que eu tenho a distância, que foi 0,8, e tenho a velocidade da bolinha, que foi 2. Nesse caso, 2 que multiplica vai passar a dividir. Aí vai ficar assim, ó, o tempo vai ficar igual a 0,8 dividido por 2, ou seja, a bolinha vai levar 0,4 segundos para chegar até o solo. Então, a letra B já foi respondida. Agora, nós temos a letra A. Tá? Vamos fazer agora a letra A. Estamos fazendo assim porque ficou mais fácil, né? Começar pela B. A letra A, ele quer saber a altura. A altura é h. Quais são as equações aqui que nós temos h? É v ao quadrado, que é igual a 2g ΔH, e essa outra aqui, ΔH, que é igual a 1 meio de GT2. Então, se eu tenho o tempo, eu consigo achar, então, a altura. É só pegar essa equação, tá? Então, eu vou descobrir que a altura vai ser igual a metade, tá, de g vezes o tempo ao quadrado. Então, eu tenho aqui que a altura vai ser igual a metade de g, que é 10, tá? Vezes o tempo, que é 0,4, tá? Ao quadrado. Então, veja só. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. 1 vezes 10 dá 10. Dividido por 2 dá 5. Então, a altura vai ser igual a 5, tá? Vezes 0,4 ao quadrado. Olha, 0,4 é a mesma coisa de 4 sobre 10, tá? Então, eu tenho aqui 4 sobre 10 ao quadrado. A altura vai ser igual a 5 vezes 4 ao quadrado, vai dar 16, tá? E 10 ao quadrado vai dar 100. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho agora 5 vezes 16, que vai dar 80, dividido por 100. Então, a altura aqui vai ser igual a 80 sobre 100. A altura, tá, vai ser igual a 0,8 metros. Essa é a nossa altura. Beleza? Vamos lá, essa questão diz assim, ó. Um avião em voo horizontal está bombardeando de uma altitude de 8.000 metros um destroyer parado. A velocidade do avião é de 504 km por hora. De quanto tempo dispõe o destroyer para mudar seu curso depois de uma bomba ter sido lançada? Eita, essa questão é interessante, não é? Então, nós temos aqui um avião, tá? Aqui é o nosso avião. Esse avião, ele vai lançar uma bomba, tá? Aqui está a bomba abaixo do avião. E ele vai lançar essa bomba em um destroyer. O destroyer é um navio de guerra, tá? Então, o navio de guerra vai estar aqui embaixo. E o avião vai lançar a sua bomba. O destroyer está parado, tá? A questão me diz que a altitude do avião é de 8.000 metros.
A questão me diz também que a velocidade dele é de 504 km por hora. E a questão quer saber quanto tempo vai ter esse navio de guerra aqui para desviar, tá, do projétil para que ele não seja atingido. Nesse caso, o tempo que ele vai ter é o tempo que vai levar para o objeto, tá, o projétil, atingir lá a superfície. Então, esse tempo, que é o tempo de queda, que nós vamos calcular. Nós vamos calcular esse tempo, que é o tempo que o objeto ou o projétil leva para atingir o solo. Beleza? Mas observe que a velocidade está em quilômetros por hora. Note que a altura está em metros, então vamos ter que converter esse 504, tá? Vamos dividir por 3,6 para acharmos a velocidade em metros por segundo. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou dividir 504 por 3,6, que vai dar 140 metros por segundo. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos atrás do tempo. Galera, podemos colocar aqui as equações aqui do lado, tá? Para nos auxiliar, para sabermos qual nós vamos utilizar. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho a altura, tá? E tenho a velocidade do avião. Qual a equação que eu posso utilizar aqui? Bom, veja só. Essa equação aqui, tá? Da função horária da posição, me dá a altura, tá? Eu conhecendo G, eu consigo saber o tempo que ele levou para chegar ao solo. Nota? Então, eu vou ter isso aqui, ó. A altura vai ser igual a 1 meio de GT2. A altura foi dada, que vai ser de 8.000 metros, que vai ser igual a metade de G, G vai ser 10, tá? Vezes o tempo ao quadrado. Aqui eu vou ter 1 vezes 10 vai dar 10, dividido por 2 vai dar 5. Então, eu vou ter 8.000, que é igual a 5t ao quadrado. O 5 que multiplica vai passar a dividir, tá? Passando a dividir, eu vou ter 8.000 sobre 5, que vai ser igual a t ao quadrado. 8.000 dividido por 5, eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer 80 dividido por 5, que eu sei que vai dar 16, tá? Repito, 2 zeros. Então, 80 por 5 vai dar 16. Repito os 2 zeros que não entraram, tá? Nas contas. Então, vou ter 1.600, que é igual a t ao quadrado. Então, t vai ser igual, o quadrado aqui desaparece, né? E nós temos aqui do outro lado 1.600. Raiz quadrada. Bom, raiz quadrada de 1.600 vai ser raiz quadrada de 16, vai dar quanto? Vai dar 4. A quantidade de zero eu pego a metade. Se eu tenho 2, pego apenas um zero. Então, o tempo será de 40 segundos. Esse é o tempo necessário, tá, para o barco fugir. Talvez não seja necessário, mas é o tempo que ele tem. Olha só, essa questão agora aqui, ela pergunta o seguinte, ó. Um avião precisa soltar um saco de mantimentos a um grupo de sobreviventes que está numa balsa. A velocidade horizontal do avião é constante e igual a 100 metros por segundo. Tá? Vamos colocar aqui o segundo. 100 metros por segundo com relação à balsa. E sua altitude é de 2.000 metros. Qual a distância horizontal que separa o avião dos sobreviventes no instante do lançamento? Então, olha só. Nós temos aqui um avião que vai soltar mantimentos, tá? A um grupo que está na balsa. Então, a gente precisa primeiro fazer o desenho para entender a situação aqui. Então, nós temos aqui o avião, tá? Ele vai soltar aqui os mantimentos. Tem um grupo aqui que está numa balsa, né? Algumas pessoas aqui estão em cima de uma balsa. E esse avião vai soltar, tá, os mantimentos
para esse grupo de sobreviventes, ok? Essa aqui é a situação. Então, a questão quer saber qual a distância horizontal que separa o avião dos sobreviventes. Né? Ele quer saber a distância horizontal, ou seja, o avião está aqui, ó. Olha só. Então, desse ponto até esse ponto é a distância que separa, que é x, tá? Então, a questão quer saber x. Então, a questão quer saber qual é essa distância x. Mas a questão me diz assim, ó, a velocidade horizontal do avião é de 100 metros por segundo. Pronto, a velocidade do avião é de 100 metros por segundo. Diz também que a altitude dele é de 2.000 metros. A altura do avião é de 2.000 metros. Tá? Vamos lá. A questão também diz que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber aí o valor de x, galera. Agora, note só, nós temos aqui duas informações, né? Temos a altura e temos também a velocidade do avião. Lembrando que a velocidade do avião será igual à velocidade do pacote. O projétil, ao executar o movimento, tá? O lançamento horizontal, ele vai sair com a mesma velocidade do avião. Então, a velocidade do avião é igual à velocidade do projétil que vai ser lançado. Beleza? Então, V aqui vai ser igual à velocidade também do pacote, que vai ser de 100 metros por segundo. Olha só, a partir de agora nós temos que saber quais as equações nós vamos utilizar. Então, para memorizar, vamos lá. Nós temos as equações, vamos colocar aqui do lado as equações, para a gente lembrar delas sempre. Essas são as equações que nós temos para utilizar nesse tipo de problema. Então, veja só, se eu tenho a velocidade e eu tenho a altura e eu tenho g, como é que eu faço para achar aqui o alcance, né? A distância do avião para a balsa? Como é que eu faço para descobrir? Então, vamos lá. Olha só, lembrando aqui o seguinte, se eu tenho essa equação aqui, ó, x é igual, vamos colocar ela aqui, ó, o alcance é igual a v de x vezes t. Eu quero saber o valor de x aqui. Só que eu tenho já o valor da velocidade da direção x, tá? Mas preciso também achar o valor do tempo. Porque se eu encontrar o valor do tempo, eu posso encontrar aqui, tá? A distância, beleza? Então agora nós vamos em busca de achar o tempo. É o tempo que nós queremos achar. Se nós queremos achar o tempo, qual será a equação que pode me ajudar nesse sentido? Né? Vamos olhar aqui. As equações que têm o tempo é essa aqui, ó, da altura. Essa aqui da altura, tá? Ela tem um tempo. Se eu tenho a altura do avião e tenho g, eu acho o tempo com ela. Então, vamos encontrar o tempo. Então, para encontrar o tempo, eu vou usar essa aqui, ó, ΔH, que é igual a 1 meio de GT2. Qual é a altura? A altura é de 2.000 metros, vezes 1 meio de G é igual a 10, vezes o tempo que eu estou atrás, ansiosamente por ele. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 10 dá 10, dividido por 2 vai dar 5. Aí o 5, que multiplica o t, vai passar dividindo 2.000. Então, em resumo, vai ficar assim, ó, t ao quadrado vai ser o 2.000 dividido pelo 5. Então, t ao quadrado vai ser igual. Faça assim, ó. Eu não tenho 2.000, se eu pegar só um zero, fica 20. 20 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 4. Repito os dois zeros que não usei. Então, se eu dei o 4 e repetir os dois zeros, 2.000 por 5 dá 400. Agora, eu aplico a raiz quadrada, tá? E vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 400. Como é que eu tiro raiz quadrada de 400? Eu faço assim. Raiz quadrada de 4 dá 2. Se eu tenho dois zeros, uso só a metade. Então, dá 20. Então, o tempo aqui vai ser de 20 segundos. Olha só, achei o tempo. Mas lembre-se que o que eu quero de verdade é a distância. Eu quero o x. Então, vamos achar o x, tá? Então, x vai ser igual a velocidade na direção x vezes o tempo.
Então, x vai ser igual à velocidade na direção x, tá? Do objeto, que vai ser 100, vezes o tempo, que é 20. Então, x vai ser igual a 2.000 metros. 2.000 metros. 2.000 metros é a distância que separa, tá, os homens, tá? Que separa, 2.000 metros é a distância que separa o grupo, tá, do avião, assim que ele faz o lançamento, ok? Para bombardear um alvo, um avião em voo horizontal a uma altitude de 2 km solta a bomba quando a sua distância horizontal até o alvo é de 4 metros, ou melhor, de 4 km. Admite-se que a resistência do ar seja desprezível. Para atingir o mesmo alvo, se o avião voasse com a mesma velocidade, mas agora a uma altitude de 0,5 km, ele teria que soltar a bomba a que distância horizontal do alvo? Eita, olha só que questão interessante, né? Então vamos lá. Então temos aqui duas situações, tá? A primeira situação é que a altura que o avião está voando é de 2 km. Veja, ele está voando a 2 km, que equivale aí a 2.000 metros, tá? Ele solta a bomba quando a sua distância horizontal até o alvo é de 4 km, ou seja, quando o x até o local é de 4 km, que equivale aí a 4.000 metros, tá? Admite-se que a resistência do ar seja desprezível e ele agora pergunta, para atingir o mesmo alvo, se o avião voasse com a mesma velocidade, e olha só, isso aqui é interessante, ó, ele vai ter a mesma velocidade, tá? A mesma velocidade aí na direção x, mas agora a altitude mudou, olha só. A altitude agora, que antes era 2.000 metros, passou agora para 0,5 quilômetros, e 0,5 km a metade de 1 km. Se 1 km tem 1.000 metros, a metade vai ter 500 metros. Tá? Ele quer saber agora a que distância horizontal ele deve soltar aí o seu projétil para atingir o alvo. Então, o que acontece aqui? Eu tenho duas situações, tá? E eu preciso saber aqui algumas informações da situação inicial para poder calcular esse alcance aqui. Uma vez que esse alcance x vai ser igual à velocidade na direção x vezes o tempo. Então, se o avião está com a mesma velocidade, essa velocidade x aqui, ó, vai ser a mesma, tá? E agora, o que eu preciso fazer é isso. Eu preciso calcular essa velocidade x, eu preciso encontrá-la com esses dados aqui, tá? Para poder jogar aqui, para eu ter um elemento da outra situação dentro da minha equação aqui. Então, veja só. Uma coisa que a gente já aprendeu aqui é que se a gente tiver a altura, a gente acha o tempo. Por quê? Porque a gente aprendeu que a altura vai ser igual a 1 meio de gt2, não é isso? Então, se eu tenho altura, eu acho o tempo, porque a gravidade é conhecida, né? A altura aqui que ele me deu foi de 2.000 metros. Olha só, 2.000 metros, que é igual a 1 sobre 2, vezes 10, tá? Vezes o tempo ao quadrado. O que vai acontecer aqui é o seguinte, esse 2 vai passar para o outro lado multiplicando, vai ficar 2 vezes 2.000, que vai dar 4.000. Tá? Esse 10 vai passar dividindo, vai ficar 4.000 sobre 10. Então, eu vou ter assim, ó, t ao quadrado vai ser igual a 4.000, tá? Sobre 10. Corto esse aqui com esse aqui, vai ficar 400. Tá? Isso implica aqui dizer que esse t vai ser igual a raiz quadrada de 400. E a raiz quadrada de 400, tá? Vai ser igual a 20 segundos. Então, o tempo, tá? O tempo que ele leva para poder atingir o alvo vai ser de 20 segundos. Agora, por que esse tempo vai ser importante? Esse tempo vai ser importante para eu poder calcular a velocidade na direção x. Então, olha só o que acontece agora aqui. Ó. Veja só, calculei aqui o tempo, não foi? Então, agora eu vou calcular a velocidade na direção x. Então, o alcance é igual a velocidade x vezes t. Qual o alcance aqui nesse caso? Tá? O alcance é a distância. A distância vai ser de 4.000 metros. Então, vou colocar aqui, ó, 4.000 vai ser igual a v de x vezes t, que é o tempo, que é 20, né? Então, v de x vai ser o quê? Vai ser 20 por... Ó,
V de x vai ser igual a 4.000 sobre 20. Tá? E 4.000 dividido por 20 vai ser o quê? Eu vou encontrar a velocidade na direção x, que vai ser de 200 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade na direção x. Essa velocidade vai ser a mesma, porque o avião aqui ele está com a mesma velocidade. Tá? Então, esse 200 eu vou utilizar na outra equação. Mas eu preciso saber aqui o seguinte. Se eu tenho altura, eu consigo achar o tempo. Nesse caso, que nessa outra situação, o avião vai levar para atingir o alvo. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que ΔH vai ser igual a 1 meio, tá, de GT2. Então, a altura, que agora é 500, tá, vai ser igual a 1 meio da gravidade, que é 10, tá, vezes o tempo, tá, ao quadrado. Então, como é que vai ficar aqui? Veja só, vamos desaparecer aqui para poder dar espaço. Então, esse 2, veja só, ele vai passar multiplicando, que vai dar 1.000. O 10 vai passar dividindo, então vai ser 1.000 por 10. E 1.000 dividido por 10 vai dar 100. Então, vai ficar assim, ó. T ao quadrado vai ser igual a 100. Eu tenho que T vai ser igual a raiz quadrada de 100. Ou seja, nesse caso agora, ele vai levar 10 segundos para atingir o alvo. Tá? Ele vai levar 10 segundos para atingir o alvo. Mas só que ele quer saber a que distância ele vai estar. Aí ficou mais fácil, né? Essa distância que ele vai estar agora vai ser Vx vezes t. Essa distância que nós queremos saber agora, com a mesma velocidade de antes, que foi 200, e o tempo agora, que é de 10, essa distância agora vai ser de 2.000 metros. Pronto. Conseguimos aí calcular, tá, a distância que ele precisa estar a altitude de 500 metros para poder atingir o alvo com a mesma velocidade. Ele vai estar a 2.000 metros. Beleza?